É, rapaziada, acabou aí, ó. Sampaio Corrêa 0, Vasco 0, mano. Que jogo ruim, rapaziada. Olha, eu já vi jogo ruim, mas esse eu acompanho todos os jogos, mano. Você, onde tá rolando jogos, eu tô assistindo, tô por dentro. Então, pra trazer as reações aí, eu tenho que ficar ligado. Então, cara, eu assisto todos os jogos aí, independente se é meu time ou não. Vocês estão ligados? Então, ó, vou trazer as reações dos vascaínos aqui que estão revoltados, meu parceiro. Vasco que não vence, eu acho que faz 3 partidas já, perdeu pro Fluminense, empatou com Volta Redonda, empatou agora com o Sampaio Corrêa. Vai ter o clássico agora contra o Flamengo e o Botafogo, cara. Então a tabela ali vai ficar bem enroscada, hein, rapaziada. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal, dá aquela fortalecida. Vou deixar, é claro, aqui o link dos canais do pessoal na descrição. Lembrando que todos os vídeos completos estão lá. Galera revoltada, dá aquela moralzinha. Tamo junto e bora que bora. Hoje, se a gente vê esse jogo sem as equipes jogando com as camisas ali, se a gente vê o Vasco entrando em campo hoje e a equipe do Sampaio Corrêa entrando em campo hoje com camisas neutras, se as duas equipes tivessem entrado em campo hoje, um com a camisa branca e o outro com a camisa amarela, sem a gente saber que era Vasco e Sampaio Corrêa, irmão, eu apostava todo o meu dinheiro que o Vasco era um time pequeno hoje em campo. É Não é impressionante, cara. possível. A falta de tesão, a falta de organização, a falta de critério mesmo ali. O Vasco tá treinando 2 meses, não tem um sistema de jogo definido. Cara, extremamente preocupante, é extremamente triste, né, ver mais uma temporada que a gente começa dessa forma. E, cara, para mim, vou falar para você, se eu tivesse que apostar hoje que o Vasco classifica para a semifinal do Campeonato Carioca, eu apostaria que não, que o Vasco não classifica, porque esse jogo de sábado já tá me deixando arrepiado contra o Flamengo. Já tô com medo. Eu não sou, mas tá maluco, vai ficar com medo do Flamengo? Tô, irmão. É óbvio que eu tô. Depois da goleada que a gente sofreu ano passado, eu tô com medo, porque se jogar essa bolinha que jogou hoje e que jogou contra o Fluminense, contra o Volta Redonda, a gente vai tomar uma tremenda de uma piaba da mulambada. Essa é a grande verdade. Então, passar a bola pro Gustavo, até difícil dar boa noite pra rapaziada que tá aqui, uma boa noite por respeito, pela amizade que a Boa gente noite, tem, boa mas, cara, noite. aqui não deu nem. Cara, o pior é que não deu nem sono, né? A partida. Não, Geralmente, quando é é um jogo verdade. morno, ali, um jogo sem graça, você fica com sono, né? A vontade de dar uma pestanejada durante o jogo. Cara, a quantidade de vezes que eu xinguei hoje tá me dando raiva, cara. Me dando raiva. A partida foi estressante. Estressante, cara, desmotivante. Você vê os jogadores o tempo inteiro tocando a bola pro lado e para trás, pro lado e para trás. Não tem uma jogada para ir, recebe 1.500.000 reais por mês. Porra, para não resolver absolutamente nada, Gustavão. É difícil, cara. É complicado ver o Vasco jogando dessa forma. É difícil, Gustavo, é Muito difícil. difícil. Boa noite, Mário. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Eu Boa acho que é uma noite, boa partida noite. preocupante e estressante. Parece que o Vasco regrediu, né? Se a gente for comparar essa partida com os outros confrontos contra os clubes de menor investimento, o Vasco jogou muito pior. As primeiras partidas que em algum momento a gente chegou a falar que o Vasco jogou bem, apresentou qualidades, né? O time que conseguia manter a posse de bola, por mais que não fosse muito agressivo, conseguia controlar É os jogos. deprimente ver o Hoje a jogo gente do não viu Vasco. essa equipe em nenhum momento. O Vasco, assim como você falou aí na sua Ai, entrada, ai. parecia que o Vasco era o time pequeno e o Sampaio Corrêa era o time grande. A todo momento parece que o Sampaio esteve mais próximo da vitória do que o Vasco. É uma partida que nos preocupa, principalmente para os próximos dois clássicos. Hoje a nossa classificação para as semifinais estão muito ameaçadas. E se no último jogo eu tive cautela para criticar o Carille, muito por conta da falta de peças, hoje eu já acho que a gente tem que criticar. Uma partida contra um clube de menor investimento e o Vasco foi pior do que essa partida, do que o seu adversário. Cara, lamento demais informar a vocês que eu estou aqui neste pós-jogo para dizer a vocês que eu vou falar tudo que eu já falei milhares de vezes aqui. Beleza, É sério, beleza. cara, se você pegar o pós-jogo do Vasco e Volta Redonda, eu vou repetir tudo que eu falei lá. E É também verdade. dá para se reaproveitar, se você assim quiser, Mário Coelho, o que eu disse nas lives aqui quando o Fábio Carille foi contratado. Também, se você quiser, posso também aproveitar. É Porque o que está verdade. sendo uma grande surpresa para a galera, para mim nunca foi. Os times do Fábio Carille sempre foram times pobres na questão de criatividade. Sempre foram times que jogaram por uma bola. E você não vai jogar por uma bola contra o Sampaio Corrêa. Você não vai conseguir jogar por uma bola contra o fraco time do Fluminense. Você não vai conseguir jogar por uma bola contra o Volta Redonda. Aí, talvez seja essa a desculpa que vai fazer essa diretoria manter o treinador, mesmo com o Vasco não classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, porque é o que vai acontecer, o Vasco não vai se classificar. Essa é a verdade. Ou você aí do outro lado vai falar que eu sou pessimista e você, diante de tudo que você viu nos últimos 3 jogos, tá achando que a gente vai ganhar do Flamengo e do Botafogo. Vamos colocar real aqui pro torcedor. Não vai se classificar. E aí,
Se o Vasco fizer um jogo honesto contra o Urubu e perder de 1-0, se empatar com o Botafogo, já vão dizer que ele melhorou o time, que quando joga de forma reativa é outro time. Eu não vou cair nessa, tá? Eu tô avisando. Eu falei lá atrás que, para mim, o Fábio Carille não chega no Brasileirão. Só com muita boa vontade do presidente do Vasco. Vai chegar, também, vai chegar. Vou dizer o que eu disse hoje pro meu amigo Marcelo na academia. Não vai ser nenhuma novidade o Carille ser demitido e o Fernando Diniz contratado. Que é o grande sonho do Pedrinho, todo mundo sabe disso. Que também não vai dar certo. Mas pelo menos vai dar alegria, olha vai pro chegar. Futuro, Mário, Lineker, Gustavo, Thiago, amigos de canal. A única coisa que eu vejo é preocupação e estresse nas mãos do torcedor vascaíno. Não tem nada para aproveitar do que o Vasco jogou nos últimos 3 jogos dentro de campo. Tem nada para aproveitar. Então, se o presidente do Vasco está com medo de fazer loucuras com dinheiro, faça, porque senão a gente vai para a Série B, tá? A falta de tesão. O Vasco é um time sem tesão. Olha o Léo. O Vasco é um time sem vontade. O Vasco parece que tá, porra, igual o Chuchu falou aqui na transmissão, parece que tá pedindo, pelo amor de Deus, pra acabar o jogo. Cara, os caras estão ali com a má vontade. E aí eu não sei se é falta de interesse no campeonato carioca, mas, porra, tu vai jogar um clássico assim contra o Flamengo? É dessa forma? É esse nível de atuação que o Vasco vai ter contra o Flamengo? Porque, meu irmão, não é possível. tô sendo honesto. Se tiver, vai tomar-lhe um piau. Porque enquanto o Vasco tá com a moral lá embaixo, o Vasco vem de péssimos resultados, uma campanha muito ruim. Olha só, o Vasco não vence há 3 jogos, eu acho, no Campeonato Carioca. Volta no Redonda, Campeonato Carioca. Fluminense, Sampaio Corrêa. Porra, meu irmão. Eu troquei naquela hora. E aí agora pega o Flamengo e depois pega o Botafogo. No meio desse caminho vai pegar o União. Se jogar assim contra o União de Rondonópolis, lá do Mato Grosso, irmão, eu fico preocupado. Já começa a me preocupar com o jogo da Copa do Brasil. Porque o Vasco não vai ter tempo de descansar. Vai para esse jogo 9h30 no sábado, porque a Ferdi mudou o horário. Depois, na terça-feira, vai enfrentar o time lá do Mato Grosso com esse nível de atuação. E, cara, se você, Pedrinho, não descer na porra do vestiário pra dar um choque de realidade nessa galera, porque, cara, na moral, Tem que mais chegar. uma atuação vergonhosa. Cara, Vergonhoso. isso é o Vasco. Isso é um time de 17 milhões, Amadeu. Mês! Isso aí que me assusta. Mês! Esse time, se jogar nesse nível contra o Flamengo, eu tô pouco me fumo pro Flamengo, eu não tenho medo do Flamengo, eu acho que o Vasco tem plenas condições de competir, porque jogo é jogado. E clássico é atitude, é quem se impõe, é quem senta a porrada, é quem chega em todas as bolas, é quem divide todo o espaço do campo, é quem briga pelos metros quadrados. É Sempre verdade. foi assim, porra. Não é só qualidade técnica, não é só nível, sabe, de jogo. Não, irmão, é tesão, é vontade. E, cara, É verdade. olha só, a última coisa que eu consigo enxergar, Amadeu, nesse time é a vontade. Mais uma atuação horrorosa, Amadeu. Horrorosa. Eita, E olha, Amadeu, assim não vai. hoje não tem, hoje ninguém livra. Até o Léo Jardim, quase que ele entregou a paçoca. Ó, irmão, eu não sei. Eu não sei se é concentração, insatisfação, eu não sei o que está acontecendo aí dentro. Mas, cara, pro início de temporada, pra quem ficou 1 mês de férias, Amadeu, parece que não voltou. Parece que continua lá. Tá Tá complicado, difícil, Amadeu. Amadeu? Tá difícil. Sampaio Corrêa 0, Sampaio Corrêa do Rio Aí, o Russo aí, ó. 0, Vasco da Gama 0. É simplesmente aterrorizante. É simplesmente aterrorizante. É medonho, tá, gente? É preocupante. É preocupante a gente passar por esse momento caótico. Gente, o Vasco não tem pontas. Uma equipe de futebol tem que ter pontas. O Vasco não tem esses pontas. O Vasco é um time apático. O Vasco é um time morto. O Vasco é um time que não tem velocidade. É um time parado. É um time que só tem volantes, né? Volantes. O esquema tático do Carille é um esquema totalmente inadequado para o futebol moderno. Um cara que só joga por uma bola e ainda mais, o pior de tudo, não só o Carille, o material humano do Vasco, galera.
o material humano no Vasco é uma merda. E aí sim a gente tem que culpar o Pedrinho, a gente tem que culpar o Marcelo Santana, porque o Marcelo Santana já tinha que ter sido demitido. É impressionante, não é só essa janela de transferência, é a janela do ano passado, o Vasco não conseguiu trazer zagueiros. O Vasco traz um zagueiro aí que é pior que o Léo Pelé, que esse Lucas Oliveira, não, também é uma não. outra merda. Não é possível. O João Vitor é uma outra bosta. E Que o melhor isso, zagueiro deixa tem o homem encostado. trabalhar. O Vasco encostou o Capasso. Ele treina separado. Porra, como assim? Gente, nem de Série B. Nem de Série B, Rafael. Nem de Série B. A equipe do Sampaio Corrêa, lá de Saquarema, ela não tem divisão no futebol brasileiro. Não é nem de Série B. E o que o Vasco... E o melhor em campo, gente, o melhor em campo foi a equipe do Sampaio Corrêa. A equipe do Sampaio Corrêa foi melhor dentro de campo. Com toda certeza. Quem mereceu o resultado foi o Sampaio Corrêa. É verdade. E olha que a gente tem aí, no sábado, a Mulambada, o Urubu, que hoje tem o melhor futebol com o melhor treinador do Brasil, que é o Felipe Luiz, cara. Não é possível. Era para mim estar confiante? Com certeza, mas não estou, gente. Não estou, eu tenho que ser realista. É assustador ver o nível do jogo do Vasco, o nível do jogador o nível do Flamengo nesse jogo de sábado. É uma diferença absurda. E o presidente do clube tem total culpa nesse momento de merda do Vasco da Gama. Bom, família, o resultado é péssimo. O 0-0, ele é praticamente uma derrota, porque ele leva o Vasco para os clássicos sem nenhuma vantagem, né? Eu vou mostrar a tabela daqui a pouquinho, a gente continua na terceira posição, só que com vários times ali fungando no nosso cangote e com um clássico contra o Flamengo e um clássico contra o Botafogo para encerrar a nossa participação na Taça Guanabara. Se o Vasco vence hoje, ele iria a 16 pontos, tá? E abriria 3 pontos, aliás, 4 pontos do quinto colocado, tá? Que seria o Botafogo. Agora o Sampaio empatou, passou o Botafogo e o Nova Iguaçu. Então a gente iria para os clássicos finais. Se o Flamengo vence o Botafogo na quarta-feira agora, que é um jogo atrasado, o Vasco poderia empatar um dos 2 clássicos que garantiria a classificação. Principalmente se for o Botafogo, né? Que a gente segura eles. Com esse empate, meu amigo, não tem isso mais. A gente é obrigado a vencer um dos 2 clássicos. Olha a oportunidade que esse time deixou passar, sabe? É complicado. O time do Sampaio é muito ruim, né? É muito ruim. Os caras até criam algum volume ali na correria, eles roubam a bola e saem rápido, principalmente com o Max, pontinha direita. Mas toda vez que eles chegavam lá na frente, é um chute torto, é um passe equivocado. Eu acho que piora ainda mais a nossa derrota, o nível do nosso adversário, que é, muito baixo, tá? Muito baixo. E o jogo, eu só lamento pra quem teve que ficar ligado 90 minutos num filme de terror que a gente assistiu. Quem foi ao vivo, então, e pagou ingresso, eu sinto muito, meu amigo, eu sinto muito. Triste quem assistiu. Você tem uma hoje, ideia? Hein? O principal lance de perigo do Vasco foi aos 42 minutos do segundo tempo. 42. 42 minutos do segundo tempo, a nossa jogada mais perigosa no jogo. Contra o Real Madrid, Mineiro? Não, contra o Sampaio Corrêa. E não é o do Maranhão, não, que joga a Série B direto. É o do Rio de Janeiro. Então, assim, me preocupa a perspectiva para temporada, porque se a gente tá sofrendo contra os pequenos dessa forma, o que vai acontecer a hora que a gente pegar toda a rodada uma pedreira? Que é o nível do Brasileirão, que é o nível da Copa do Brasil, que é o nível de uma Sul-Americana, que são os clássicos agora, sabe? A perspectiva, ela me passa muito medo. Horrorosa, cara. Que coisa horrorosa. Pontuação
ok? Mas, cara, na boa, empatar com Sampaio Corrêa Não dá. é de tirar a paciência de qualquer torcedor, cara. Não pode empatar com o Sampaio Corrêa, desculpa. Não pode. E o árbitro bota Acabou. fim no nosso tormento. Fim de jogo, 0 pro Vasco, 0 para a equipe do Sampaio Corrêa. Olha, o Payet tem um hábito de dar uma volta olímpica e bater palmo pro torcedor. Os jogadores do Vasco hoje deveriam ir à beira do campo, acenar pro torcedor e falar assim: desculpa. Não pode. Não pode apresentar isso de futebol. Não pode. É uma decepção o que o Vasco está fazendo. É o terceiro jogo horroroso que o Vasco faz. Horroroso. Chega a 14 pontos ganhos. Mas apresenta um futebol horroroso, digno de quem não quer ir para a semifinal. Ou que vai para a semifinal e vai tomar um pau do adversário. Esse Vasco não é o Vasco que nós merecemos assistir. Não é. Esse futebol do Vasco não é o futebol que o Vasco merece. Não é. Esse futebol do Vasco é uma vergonha o torcedor assistir isso. Vergonha. Não tem a menor condição. A exceção Tem que contratar. Do Paulo Henrique, ninguém se salvou. Ninguém se salvou. Ninguém se salvou, gente. Não importa se o gramado é ruim, se a bola é redonda. Não pode. E não é de hoje, gente. O jogo com Volta Redonda foi uma merda, o jogo com o Fluminense foi uma bosta e o de hoje foi outra merda. Não é possível. Não é possível. 3 jogos horrorosos do Vasco. Início de temporada, ainda está na pré-temporada, tá bom. Alguém só precisa avisar o Fábio Carilli. Professor, só uma pergunta. O senhor já se deu conta de que o campeonato acaba daqui a 2 rodadas? E os 2 próximos jogos são Flamengo e Botafogo? O senhor se deu conta disso? Porque o campeonato acaba para todo mundo, professor. Todo mundo tá em pré-temporada. Eu acho que ele tá se Só que o esquecendo. campeonato acaba para todo mundo, gente. E não pode o Vasco se submeter aos erros e eles continuarem acontecendo. Não pode. Lamentavelmente, o torcedor só tá se revoltando a cada jogo. Me diga qual foi o último jogo, torcedor, que você teve prazer em assistir o jogo do Vasco. Meus amigos, vamos começar esse pós-jogo de Vasco Juninho e aí. Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa 0, Vasco 0, lá na cidade de Saquarema, na zona rural de Saquarema. E eu começo esse vídeo aqui cravando que hoje, com toda a certeza do mundo, foi um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida. Que coisa constrangedora, que filme de terror, que horror, que coisa patética. Meu Deus do céu, é difícil encontrar adjetivos para definir esse jogo de hoje. Horrível, 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 horrível. Meu Deus do céu, 90 minutos de nada. Cara, 90 minutos de um filme de terror, de uma tortura psicológica assistir esse jogo de hoje. Eu tenho certeza que Charles Miller, que inventou futebol, se ele soubesse que ia acontecer essa partida hoje, Sampaio e Vasco, ele ia desistir de inventar o futebol. Ele está arrependido. Aonde ele esteja agora, ele está arrependido de ter inventado o futebol, porque a invenção dele, tão bonita, se transformou nisso aí, ó. Na pior partida que eu já vi na minha vida, se bobear. Que coisa horrorosa. E, assim, preocupante demais, tá? Preocupante demais a forma como o Vasco vem atuando. Preocupante demais a sequência da temporada, porque agora a gente tem uma semana muito importante. A gente tem o Flamengo no sábado, o jogo inclusive mudou de horário, né? Seria 4h30 da tarde, vai ser 9h45 da noite.
Vasco e Flamengo no Maracanã. Muito tarde. E a gente tem na terça-feira Copa do Brasil contra o União Rondonópolis. E eu vou confessar para vocês aqui, eu estou com medo do União Rondonópolis. Ah, não é porque possível, esse Juninho. time do Vasco, esse bando em campo, que parece que não treina, esse bando do Vasco em campo, eu não vejo esse time capaz de ganhar de ninguém. E agora a Copa do Brasil mudou o regulamento, porque antigamente, na primeira fase, se você empatasse, jogou nada, empatou, você está classificado. Mas agora mudou o regulamento, você empata, vai para os pênaltis. Aí, meu amigo, nos pênaltis, seja lá o que Deus quiser. Então, confesso para você que eu tô com medo do Vasco ser eliminado pelo União Rondonópolis. Porque, sinceramente, qual a diferença do União Rondonópolis pro Sampaio Corrêa? Não deve ter muita diferença. O Vasco vem jogando mal contra qualquer equipe, né? Nessa temporada de 2025. E no clássico de sábado contra o Flamengo é entrar com o maior cuidado possível, porque, sinceramente, a diferença de nível de atuação é muito grande, gente. É muito grande, é muito grande, é muito grande. O Vasco tá muito atrás. O Vasco tá muito atrás. E hoje é dia 10 de fevereiro, né? Hoje é dia 10 de fevereiro. Tá faltando 18 dias para a janela fechar. Essa janela que tá desde o fim do Campeonato Brasileiro e até agora a diretoria do Vasco não conseguiu reforçar esse time. E é isso aí, rapaziada. Ó, chegou até o final, mano. Deixa seu comentário, deixa aquele like, ó. Tem jogo contra o Botafogo agora, depois contra o Vasco. Cara, top demais. Jogo aí, 2 clássicos pra... Mano, clássico é bom demais. Clássico tem que ganhar, mano. Então não tem como. Vamos pra cima do Botafogo, vamos pra cima do Vasco. Sábado e quarta-feira a gente tá aqui também, de novo, hein? Se Deus quiser. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto e bora que bora.